E aí galera do Explicanem, tudo bom? Aqui é o Haroldo e vamos agora resolver algumas questões a respeito de balanceamento químico. Vou começar com o balanceamento proposto, né, nessa última aula, que é balanceamento por tentativas, mas também trazer um caso que é muito importante ter conhecimento do NOx ou da estrutura do composto, porque nem sempre, né, vamos nos deparar com balanceamento tão simples e comumente nas provas, né, no Enem, e nos outros vestibulares são cobrados balanceamentos que necessitam do aluno um conhecimento ou de NOx ou um conhecimento prévio de umas estruturas que são muito úteis no nosso dia a dia. Vamos lá. As reações químicas que resultam na formação de um produto insolúvel são conhecidas como reações de precipitação. Um exemplo desse tipo de reação é a adição de uma solução incolor de iodeto de potássio a uma solução incolor de nitrato de chumbo, que produz o precipitado amarelo, iodeto de chumbo e nitrato de potássio aquoso. Esses dois esse precipitado amarelo, né, muito conhecido, né, muito utilizado nas provas. E, bom, como ele diz, iodeto de chumbo. Sendo iodeto, né, lembrando das aulas lá de sais, né, iodeto de chumbo deve ser PbI2, ó. Então, com isso a gente já fica... Bom, sobram aqui 3 alternativas, né, B, C e E, certo? Mas vamos lá então, lembrando das regras, vamos começar com a regra do macho, né? Então, a regra do macho, né, pede que a gente tende a começar com os metais. Então vamos lá, quem é de metal aqui? O potássio e o chumbo, né? O potássio, nesse caso, está balanceado, né? O chumbo também. Aqui, vamos ver, PB dos seus lados iguais. 2, 2, certo. Potássio, vamos ver, o potássio está balanceado, chumbo também. Pronto, eu só precisava olhar para essas aqui, né? Balanceado, aqui, olhando aqui embaixo. Certo, os dois estão balanceados, mas como que acredito mesmo? É uma reação de nitrato, então NO3, ó. Eu já vi que o item E não pode ser, ó. O item N é o item D, só pelo nome, né? Então essa aqui já foi cortada porque não se trata de um iodeto. Essa foi cortada porque não se trata de um nitrato. D e E fora. E aí o item A fora também, então a gente está entre B e C, certo? Nitrato de potássio, vamos lá então. Aqui ó, formação de nitrato de potássio aquoso. Olha só, como foi dito anteriormente, e vamos dar uma olhadinha no NOx, né? O potássio, sabemos que ele é da família 1A, certo? Ele sendo da família 1A assim, do primeiro grupo, né, da tabela periódica, ou a nomenclatura antiga, ele tende a ter o NOx mais 1, que ele vai perder esse elétron que ele tem na camada de valência, ficando então com a carga positiva mais, apenas mais, e não com a carga mais 2, né, que sugere que ele tem a carga mais 2. Então, ó, olhando para o item B, que aparentemente pelos nomes se trata do item B, vamos conferir o balanceamento. Bom, chumbo balanceado, nitrato, o potássio, quer dizer, balanceado também. Agora vamos para o metal, o iodo. 2 iodos, certo? E agora vamos para o ânion nitrato. 2 nitratos e 2 nitratos. Então, por que você não olhou oxigênio, hidrogênio, né? Então, mas como eu estou vendo só, eu já vou olhar o nitrato como um todo. Certo? Aqui tudo certo, gabarito, item B. Indo para a segunda questão, agora uma questão muito boa, né? Porque muita cara de Enem, né? Essa coisa de pegar situações do dia a dia, compostos do dia a dia, que tem muita utilidade e que trazem novidades, né? Olha só. Airbags são, hoje em dia, um acessório de segurança indispensável nos automóveis. A reação que ocorre quando o airbag infla é: aqui a gente tem azida de sódio se decompondo em nitrogênio gasoso e sódio, né, na sua forma metálica. Quando se acerta os coeficientes estequiométricos usando o menor conjunto adequado de coeficientes inteiros, né, até que foi dito na aula, que comumente é dito sobre coeficientes inteiros, a soma dos coeficientes é. Bom, essa questão, a dificuldade dela, na verdade, nem reside no balanceamento, que você vai ver como vai ser rapidinho de balancear. O negócio é o nosso conhecimento sobre o NOx e a estrutura da azida aqui, né, desse N3. Você bate o olho e pensa, bom, o sódio está carga 3+. Porque, bom, se a gente fizer, né, o escorregador, aquelas regras de X, pode-se pensar que esse sódio tem uma carga 3+. E 3... Não, mas você pensa, não, peraí. Eu sei que o nitrogênio da família era, né, vamos assim dizer, da 5A. Então ele precisa de 3 elétrons para atingir o octeto. Ué, mas o 3 devia estar no sódio, Na3N, né? Porque... Mas não, é que tá, justamente é N3-, porque o sódio é da família 1A. Ele tem que perder um elétron, ele é sódio mais. Mas
Então, como é a estrutura desse composto? Tá bem aqui, ó. Na questão não tinha estrutura. Eu trouxe justamente para ficar um ensinamento, né? Bom, essa estrutura é ressonante, né? Essas ligações vão e voltam, porque essa carga positiva e negativa se ligam, pula vem para cá. Então, o que acontece? Vamos analisar. Então, está sendo produzido N2 gasoso, né? Então, a gente pode pensar que uma dessas duplas vai virar uma tripla. E a outra vai se romper e vai sair esse nitrogênio. Então vamos lá, se daqui sai N2 gasoso e um nitrogênio sobra, qual deve ser, né, de um mínimo múltiplo comum, né, entre 2 e 3? Porque ó, se eu tenho 3 nitrogênios e eu quero ter um número par de nitrogênios, né, porque aqui tem que ficar um N2 gasoso, número par, deve ser que sejam duas estruturas, né, e faz sentido, porque se dessa estrutura um nitrogênio escapa com uma carga negativa, no caso com essas ligações rompidas, ele vai ter a disponibilidade desses pares eletrônicos, né? E ele vai encontrar um outro nitrogênio na mesma condição. E eles vão se ligar, formando um N2 gasoso. Então, se esse cara libera um nitrogênio e um outro igual liberaria também o nitrogênio e eles se unem, teríamos ao final 3 pares, né, de nitrogênio gasoso. Então, observa que a questão em si, que é uma questão de balanceamento, coeficiente estequiométrico, né? Na verdade, a dificuldade está na ligação química, análise da estrutura química e conhecimento do NOx. Então, fica a dica que não basta apenas saber balancear. Balancear é tranquilo, né? Analisar e, então, se esse cara, eu preciso de 2 deles, né? Então, aqui seriam 2 na frente dele. E eu produzo 3 nitrogênios, então aqui seriam 3. Se aqui eu coloquei um 2, aqui tem que ter um 2 na frente do sódio, né? Agora pela regra do macho, né? Vamos olhar o sódio, né? Então, a dificuldade dessa questão não era nem o balanceamento. Era o conhecimento geral de química, né? Porque abordavam muitos assuntos aqui. Uma revisão quase essa questão, né? Então, uma outra motivação. Por quê? Porque comecei, nesse caso não foi nem apliquei o macho, né? Seria o ancho, né? Trocando a ordem do a metal com metal. Por que isso? Justamente porque era o nitrogênio que estava gritando, né? Pra gente olhar para ele. Por uma estrutura tão diferente, né? O nitrogênio pedia essa análise inicial. Porque como o oxigênio, ele está simples dos dois lados, ele acaba dependendo do nitrogênio. Se eu balancear o sódio agora, começa pronto. 1 está balanceado. Quando eu vou balancear o nitrogênio, eu vou achar coeficientes. Vou achar um coeficiente fracionário, né? Para esse cara. Se esse cara for 1 e a gente sabe que eles têm uma relação de 2 para 3, né? Esse cara seria, sei lá, 2/3. Então, 3/2 no caso, né? Então não faz sentido eu ter começado pelo sódio. Era o nitrogênio a chave dessa questão. E como foi dito, sendo esse coeficiente 2, esse 3 e esse 2, a soma daria 7, que é justamente o gabarito da questão. O item C é o gabarito quando a soma dá 7. No primeiro reagente aqui, 2. Nos produtos, 3 e 2 para o sódio, né? 2 com 2 faz sentido o sódio. E o 2 aqui é gerando 6 nitrogênios, que esses 6 vão virar 3 pares de nitrogênios gasosos. Bom, essa foi a resolução da questão de hoje. Fica aí aberta a novas curiosidades para vocês e vamos aí.